Oi, gente, boa noite. Meu nome é Henrique. E antes de começar, assim como eu comentei de manhã, como nós temos muitas pessoas novas na igreja, eu queria fazer com os irmãos aqui um exercício, né? Quantos minutos vocês acham que o Edgar, de 20 anos, demorou na primeira pregação dele? Pensem aí numa estimativa, assim, 20 minutos, 25 minutos, 15 minutos. Mas o Edgar, de 20 anos, ele demorou 5 minutos na primeira pregação dele. Então, assim, se eu conseguir passar dos 15 aqui, eu acho que já vai estar sendo feito um progresso, certo? Mas, brincadeiras à parte, vamos falar de coisa séria agora. E tem um livro de um teólogo que chama Jonas Madureira, que chama Inteligência Humilhada. E no primeiro capítulo desse livro, ele fala sobre o fato de que... O fato não, né? Ele fala que o teólogo ele tem que fazer teologia não na terceira pessoa, como se o teólogo pegasse fatos brutos da Bíblia e ele listasse esses fatos e aí, beleza, a gente tem as verdades bíblicas. Mas o teólogo ele tem que fazer teologia na segunda pessoa, corandel, que é um termo do latim que significa diante de Deus. Então o teólogo tem que estudar a Bíblia e aquilo que ele está estudando por meio das ferramentas da teologia tem que falar o coração dele. E apesar de eu não ser teólogo, eu vou trazer para vocês coisas que Deus tem tratado no meu coração por meio do texto que a gente vai ler hoje, que é o texto de Tiago, capítulo 2, dos versículos 14 a 26, porque o pão que nos alimenta é aquele pão que nos sacia, né? Então, mais do que listar verdades espirituais no texto de Tiago 2, 14 a 26, eu vou falar de coisas que Deus tem trabalhado no meu coração e oro para que, da mesma forma que Deus tem me alimentado, que Ele possa alimentar vocês e que possa haver um banquete aqui, mano, para os corações. Então, Tiago 2, 14 a 26, estou lendo na NVI. Beleza, vou ler. Meus irmãos, como crentes... Opa, comecei no 1. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato. Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, o nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Beleza. Quando a gente se depara com um texto desse... Aí pode ligar o slide. Qual que é a nossa primeira reação ao ler um texto como esse? A gente está falando de fé e obras, então Tiago está falando que não adianta a gente afirmar que nós temos fé se as nossas obras não condizem com isso. Ele diz que o corpo sem espírito é como a nossa fé se ela não tiver obras. Então qual que é a nossa primeira tendência quando a gente lê um texto desse? E eu pensei nessa abordagem aqui porque foi a primeira coisa que eu pensei quando eu li esse texto. Que, na verdade, é a questão de estabelecer uma lista de coisas que a gente considera essenciais para uma pessoa que diz ter fé, e aí a gente compara a nossa vida com essa lista de coisas que a gente coloca como essenciais para alguém que afirma ter fé. Então, talvez alguém diga, eu tenho fé em Deus, porque eu sou uma pessoa honesta, eu não pego nada de ninguém, sou um pai, uma mãe presente, sou um filho que obedece aí, então eu sou uma pessoa justa, sou uma pessoa correta, não faço mal para ninguém. Talvez alguns de nós vão um pouco mais longe e vão falar, não, isso aí é muito básico, e eu acho que, na verdade, uma pessoa que diz ter fé, ela tem que, no mínimo, frequentar os cultos na igreja, ela tem que, no mínimo, ler a Bíblia todos os dias, ela tem que orar todos os dias, ela tem que doar os recursos para a igreja.
ela tem que investir tempo para conhecer a palavra, então, com pregação, com leitura de livros que vão nos auxiliar a ser mais conhecedores da palavra. Ela tem que discipular pessoas. Jesus mandou fazer discípulos, então tem que discipular pessoas, e ela tem que jejuar, orar de madrugada, né? Isso aí é o mínimo que um cristão tem que fazer. Então, a gente cria uma lista na nossa cabeça e a gente começa a comparar a nossa vida com essa lista. E o grande problema de trazer essa abordagem para esse texto é que, na verdade, a nossa vida com o Senhor, ela não é uma lista de coisas a serem feitas. Cristianismo não é lista de coisas, não é lista de tarefas a serem cumpridas. Cristianismo é relacionamento. Porque Deus não está preocupado com atitudes corretas sem um coração transformado. Atitudes corretas não valem de nada para Deus se o nosso coração está no lugar errado. E onde é que eu vou na Bíblia para argumentar a favor disso? Eu vou convidar os irmãos a abrir em Lucas 18, de 9 a 12. Então, Deus não está preocupado com as listas que a gente cria sobre o que a gente considera ser essencial à fé, de modo que a gente legitime a nossa caminhada. Então, eu estou cumprindo aqui com essas listas, o Henrique colocou uma lista aí, estou cumprindo com 5 aí desses 7 itens, então está tudo bem. Né? Já pensou se a gente ficasse com essa reflexão e levasse isso para a semana? Não, está tudo bem comigo, o texto bíblico está me legitimando e não tem nada a ser mudado e transformado. Então vamos ler aí, Lucas 18, 9 a 12. Vamos ler até o 14, na verdade. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, em pé, orava no íntimo. Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não o outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Me foi dito que eu iria trazer a reflexão aqui há 6 meses atrás. Então, quando eu pensei, putz, o que eu posso levar para a igreja, né? Porque a gente já fica tenso, caramba, mano, é uma mega responsabilidade. A primeira coisa que eu pensei em trazer foi falar de obras mínimas para todo cristão. Justamente essa lista que eu acabei de colocar. Só que Deus veio forte no momento que eu estava com Ele, e Deus mostrou que, na verdade, a minha forma de agir era a mesma forma desse fariseu, contando pontos positivos diante de Deus. E Deus falou claramente comigo: Henrique, essas boas obras que você está contando como positivas, para mim não tem relevância, porque eu sei onde seu coração está. Eu sei que tem áreas que precisam de mudança. E aí Deus foi mostrando, foi mudando. E aí aquele momento em que a gente passa 1 hora pedindo perdão e outra hora dando graças a Deus por Ele ser misericordioso, por Ele ser gracioso, por Ele ser paciente e mostrar que o nosso coração está no lugar errado, de achar que Ele está preso a boas obras, como se Ele nos devesse o favor, já que a gente está jejuando 2 vezes por semana, dando dízimo de tudo quanto a gente ganha, que nem esse fariseu colocou. Outro personagem bíblico que tem uma lista de boas obras é o jovem rico. Quem se lembra da história do jovem rico? Ele fala: o que eu preciso fazer para ganhar a vida eterna? Então você tem que seguir a lei. Jesus cita a lei. Ele fala: eu estou cumprindo com isso desde a minha mocidade. Aí Jesus fala: então vende tudo que você tem, dá o dinheiro para os pobres e me segue que você vai ter um tesouro no céu. E aí ele sai fora triste, porque a confiança, a identidade dele estava no dinheiro. E ele tinha uma lista boa de boas obras. Então, se listar obras para Deus é irrelevante, qual que é a maneira então, qual que é uma das maneiras de a gente trazer o texto de modo que seja coerente diante do Senhor? Como é que a gente pode abordar o texto sem a gente incorrer em religiosidade? Porque listar boas obras diante de Deus coloca Deus numa caixa, como eu já falei, e, por exemplo, quando a gente pensa no ódio aos infiéis de religiões fundamentalistas ou de pessoas fundamentalistas, elas vêm do ódio ao cara que não cumpre com a lei. Você é um desobediente, você é um infiel, você é um louco diante de Deus. Né? Então, como é que a gente pode abordar o texto sem incorrer em religiosidade? E aí eu vou convidar os irmãos para abrir em Filipenses 2, vamos ler os versículos de 5 a 8. Filipenses 2, 5 a 8. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus,
que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Você já se viu confrontado com a realidade da entrega de Jesus por você? Você já se viu diante de Deus, despido das coisas que você acha positivas sobre você mesmo? Eu falo isso porque é muito forte, porque, humanamente falando, eu acho que eu tenho muitos pontos positivos. Eu acho que eu tenho condutas de caráter boas, eu acho que eu tenho coisas sociais relevantes a serem destacadas. Mas diante de Deus, diante da presença do Senhor, a única coisa que resta, quando eu olho para Ele, é o fato de que eu sou um pecador miserável. É o fato de que eu sou um pecador sujo, que eu sou um homem infame, que eu sou um transgressor da lei. Vocês já se viram assim diante de Deus? Eu oro para que, se vocês nunca perceberam essa imagem, mano, eu oro para que Deus possa abrir as mentes e os corações de vocês nesse momento, porque isso é muito forte. Porque quando a gente se olha como pecadores sujos, e na verdade a gente olha para a entrega de Jesus, que é Deus, aquele por meio de quem foi feito tudo que foi criado, né? Se a gente olha para Jesus, que é Deus, e ele se rebaixa à posição de ser humano, ele se rebaixa ao nível humano e morre uma morte de cruz, ele morre uma morte humilhante, ele estava seminu num pedaço de madeira, com o corpo sendo transpassado, sendo humilhado, sendo caluniado, sendo, esqueci a palavra, debochado. E a gente olha que foi por amor a nós, foi por amor a mim. Um homem justo morreu por um infame, um homem que não tinha culpa, foi contado como culpado, como transgressor, por amor a mim, um pecador, o verdadeiro culpado. A nossa realidade muda, a nossa realidade ela gira em torno de uma parada que não tem nada a ver, que é o nosso próprio eu, e aí ela começa a girar em torno de coisas, de uma parada diferente. Porque não tem muito o que fazer a não ser chorar diante do Criador, a entrega dele. Não tem muito o que fazer a não ser chorar constrangido, a dureza do nosso coração, a dureza do nosso pecado. E não tem o que fazer a não ser chorar e falar: Deus, por que o Senhor se entregou em meu favor? O que o Senhor viu de bom em mim? Por que o Senhor atribui esse valor tão absurdo para a minha vida? Eu não tenho nem como retribuir o favor do Senhor. E mesmo quando eu tento retribuir o favor do Senhor, eu só o faço por causa da sua graça, porque o Senhor me permite fazer isso, porque o Senhor me dá a capacidade. A renúncia de Jesus, ela é constrangedora. E quando a gente olha para a luz, quando a gente olha para a cruz, depois de algum tempo, a gente vai começar a verter lágrimas, a gente vai começar a chorar, constrangidos. Jesus foi encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, versículo 8, e foi obediente até a morte, e morte de cruz, em favor de pecadores, em favor de pessoas infames, de pessoas que não têm nem como retribuir essa dádiva maravilhosa. À luz da renúncia, à luz da entrega de Jesus, à luz do fato de que Deus se fez homem e morreu no meu lugar, vamos ler de novo o texto de Tiago e vamos ver de que forma a gente pode pensar agora. Tendo Jesus como referência, então, a nossa vida ela vai ser marcada por renúncia. Então, vamos olhar para o texto. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? E olhando para o exemplo de Jesus, a gente pode se questionar: de que adianta, meus irmãos, a gente dizer que a gente tem fé se a nossa vida não é marcada por renúncia, se a nossa vida não é marcada por entrega, uma entrega constante, uma entrega real, uma percepção que vem do Senhor de que a minha vida e todos os dias que eu passo são um culto ao Senhor. Como é que eu digo que eu tenho fé se eu acho que é o evento do culto que vai me levar à comunhão com o Senhor e que vai trazer algo miraculoso? Se na verdade a minha vida não é um culto, a minha vida não é uma entrega ao Senhor. Como é que funciona as suas horas do dia, depois do trabalho? No que você pensa quando você está no transporte público, no ônibus, no metrô, no trânsito? O que você pensa quando você está tomando banho, quando você está lavando louça? Será que nós temos a consciência de que estamos na presença do Criador? Porque na verdade Isaías diz que a terra está cheia da glória do Senhor. E às vezes eu, no meu egocentrismo, na minha cegueira, eu não percebo isso, eu só estou preocupado comigo. Mas a gente tem que orar: Deus, aumenta a minha percepção da sua presença nesse lugar. Aumenta a minha percepção de que a terra está cheia da sua glória e eu quero te glorificar. Me leva, Deus, a viver uma vida de culto ao Senhor, uma vida de entrega, uma vida na qual a sua presença, Jesus, vai estar comigo em todos os momentos. Eu vou acordar na sua presença e aí eu vou me deslocar ainda na sua presença, eu vou trabalhar na sua presença e tudo isso que o Senhor traz é paz, é liberdade, é vida.
E eu não vou querer abrir mão da sua presença, Jesus, porque a sua presença traz cura, traz graça, traz misericórdia. A sua presença me regenera, Jesus. Eu não vou abrir mão da sua presença. A nossa vida é marcada por essa renúncia de entender que a gente vai, na verdade, detonar a nossa vida se não for por Deus. Nós temos a percepção de que essa cura que Jesus traz é uma cura que a gente não encontra em lugar nenhum. E eu digo isso, pessoal, porque é muito ruim viver para nós mesmos. É muito ruim quando eu faço as coisas por mim mesmo. Eu estava compartilhando com uma pessoa há uns dias que tem certas atitudes que eu acabei tomando, assim, eu falei, mano, eu não fiz essas atitudes com a presença do Senhor, com a bênção do Senhor, com a paz do Senhor me legitimando, estando comigo. É muito ruim. Quando Deus invade a nossa vida com a presença dEle em todas as áreas, do trabalho, do relacionamento com as pessoas, é só paz, é só liberdade, é só a presença dEle, mesmo em meio aos momentos difíceis, porque os momentos difíceis vão continuar acontecendo. A gente vai passar pela dor da morte, pela dor da incerteza em relação a tratamentos clínicos ou incertezas de expectativas que a gente cria, mas a presença do Senhor vai estar com a gente, a presença do Senhor não vai nos abandonar. Nós temos vivido isso, nós temos entendido que se a gente viver para nós mesmos, a gente não vai ter consciência de que a nossa vida é uma entrega ao Senhor, a gente não vai ter consciência de que a nossa vida é um culto diário e que, na verdade, isso aqui é um ajuntamento. Isso aqui é a gente se reunindo para adorar como corpo. O reino de Deus é um reino de amigos, é um reino de irmãos, e aqui a gente está com semelhantes, não tem ninguém melhor do que ninguém aqui. O protagonista é Jesus e somos semelhantes, observando e contemplando a beleza dele. Temos tido essa percepção? Outra coisa que a gente pode pensar é acerca da nossa imagem. Como é que a gente lida com a nossa imagem? Como é que a gente lida com a nossa estima? Meu pai comentou aqui do meu irmão que estava fazendo parte dessa tour, de uma banda que proclama o nome do Senhor, e eles foram cancelados na internet, eles foram estigmatizados, eles foram taxados como intolerantes, como colonizadores, como catequizadores, porque eles estavam anunciando o evangelho, porque eles estavam chegando às pessoas e falando, mano, sua vida é importante, Deus quer se relacionar com você, mano, você é especial, não desiste de você, mano, Deus te ama, você não é um acidente. A nossa vida com o Senhor, ela tem um custo, porque Jesus disse que a gente vai ser perseguido. Mas antes da gente chegar nesse estado de perseguição, como é que a gente lida com a nossa imagem no dia a dia? A gente passa pelos lugares querendo ser notado ou notada, querendo ser lembrado ou lembrada? A gente passa pelos lugares e a gente quer chamar atenção, a gente quer mostrar que a gente está lá, a gente quer mostrar que a gente é bom? Ou a gente passa com a consciência, Deus, me esvazia de mim mesmo. Deus, se as pessoas olharem para mim, a vida delas não vai mudar, porque eu não tenho nada que vai trazer transformação na vida dessas pessoas. Mas se eu estiver esvaziado, Jesus, e as pessoas virem a mim, a vida delas vai ser transformada, então me esvazia. Apaga o meu nome desse lugar, que ninguém sequer perceba que eu estou passando aqui, que ninguém sequer saiba meu nome, que ninguém sequer imagine que eu estou orando aqui ao Senhor, mas derrama cura nesse lugar que é a minha academia, que é a minha faculdade, que é o meu ambiente de trabalho, que é o meu condomínio. Nós temos tido essa percepção, nós temos vivido nessa libertação de que ninguém precisa nos ver e nos legitimar, porque Deus nos vê e nos legitima, porque Deus nos diz que nós somos amados. Porque quando a gente quer ser visto, a gente está procurando o amor das pessoas. A gente está procurando algo que a gente quer ouvir das pessoas. Você é valioso, você é importante, parabéns pelo seu trabalho, parabéns pelo seu serviço. Só que Deus nos diz isso. E se Deus nos diz isso, a gente pode, de fato, servir as pessoas e não olhar para elas como se elas fossem coisas que precisam nos legitimar, coisas que precisam nos fazer bem. Prosseguindo, a gente pode pensar também acerca das coisas que a gente conversa. Deuteronômio 6,5 diz o seguinte: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Jesus, quando cita esse versículo em Mateus 22, ele fala, ame o Senhor de todo o seu entendimento. Eu tenho alimentado o quê? Eu tenho alimentado a minha mente e o meu coração com o quê? De que forma eu invisto o meu tempo? Será que a minha mente e o meu coração eles sempre giram em torno de entretenimento? Eu sempre estou pensando em futebol, eu sempre estou pensando na série, eu sempre estou pensando na rede social, eu sempre estou pensando na fofoca, na notícia que saiu, daquele artista, daquele não sei o que lá, que fez não sei o que lá. Ou o meu entendimento ele é suprido pela presença do Senhor e pela vontade de servi-lo. E as minhas conversas são conversas profundas, são conversas espirituais, são conversas que na verdade jorram vida do Senhor, conversas cheias de valor. Quantas vezes eu não saí daqui do culto e comecei a conversar lá com o pessoal, e eu mesmo, com assuntos completamente irrelevantes. Aí depois Deus me fazendo pensar, caramba, Senhor, o
Que oportunidade que eu perdi de ter tido uma conversa melhor ou de ter ficado quieto. Como é que a gente está suprindo a nossa mente? A gente tem pensado em Deus? A gente tem vivido em torno daquilo que Deus nos chama para viver? Da mesma forma, como é que a gente tem lidado com o entretenimento? Temos achado que entretenimento é descanso? Qual que é a última coisa que a gente faz no dia? É passar 1 hora em redes sociais? É passar 1 hora assistindo um episódio de série? É passar 1 hora jogando videogame? Eu não estou falando que a gente não possa jogar videogame, assistir uma série, usar redes sociais. Só que nós temos tido a percepção de que descanso é passar o nosso tempo na frente de uma tela? Ou a gente, na verdade, entende que se Jesus abriu mão de tudo por mim, se Jesus abriu mão da glória que Ele teve para morrer no meu lugar, e, na verdade, se eu vivo essa vida que Jesus me chama para viver, o meu descanso vai estar na presença dEle. Meu descanso não vai ser série. Meu descanso não é filme. Meu descanso não é videogame. Meu descanso é a presença. Eu vou dormir mais tarde porque eu vou estar na presença. Eu planejei dormir 10 horas, mas Deus me guiou a orar até 10h30, até 10h40. Eu vou ir mais tarde porque eu vou estar descansando na presença. Ou eu vou acordar mais cedo para buscar Deus. Eu planejei acordar 6 horas, mas eu vou acordar 5h30 para poder descansar na presença. Ou, até mais, eu vou acordar no meio da madrugada para poder descansar na presença do Senhor. Eu vou buscar a Deus em oração na madrugada. Eu vou fazer vigílias, que nem a gente vai ter uma vigília aqui, que vai das 8 à meia-noite, mas talvez Deus me desafie a ir mais, porque o meu descanso é a presença. Meu descanso não é entretenimento, meu descanso não é sequer a minha cama. Meu descanso é uma pessoa, que é Jesus. Temos vivido essa vida de renúncia? Temos entendido que aquilo que o mundo nos dá, por vezes, nos afasta da presença, por vezes rouba o nosso tempo com Deus? O que tem roubado o tempo de nós, como igreja, da presença do Senhor? Por que a gente passa tanto tempo nas redes sociais? Por que a gente passa tanto tempo pensando besteira? Por que a gente não aproveita os momentos do dia para falar com Deus, lavando louça, tomando banho, não sei, esperando numa fila? Como é que a gente tem vivido? E pensando nessa questão de entretenimento, se eu não abro mão daquilo que eu não preciso para buscar a Deus, porque entretenimento é privilégio, então se eu não estou abrindo mão nem daquilo que eu não preciso para buscar a Deus, como é que eu vou chegar à conclusão de que Jesus é mais importante do que o meu alimento? Como é que eu vou chegar à conclusão de que, ainda que eu me alimente todos os dias, se eu não tiver o pão da vida, que é Jesus, me alimentando no íntimo, isso não vai valer de nada? Então, como é que eu vou chegar à conclusão de que eu preciso jejuar, de que eu preciso abrir mão de refeição, porque eu estou abarrotado de coisa zoada, de mim mesmo e do sistema desse mundo? E aí o jejum, ele vem como uma ferramenta do Senhor para a gente abrir mão da refeição e para Ele vir nos limpar, para Ele vir purificar, para Ele vir e nos desabarrotar desse monte de coisa que a gente tem no nosso coração. Gente, o nosso coração nos impregna de coisas ruins e o sistema desse mundo nos impregna de coisas ruins. Só que apenas no jejum, é apenas na presença do Senhor que a gente vai viver a vida, não com os nossos olhos humanos, mas a gente vai viver a vida com olhos espirituais. Eu vou convidar os irmãos a abrir em Jeremias 33, versículos 2 e 3. Jeremias 33, 2 a 3. Assim diz o Senhor que fez a terra, o Senhor que a formou e afirmou, seu nome é Senhor. Clame a mim e eu responderei e direi a você coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Meu irmão me mandou uma pregação esses dias e o pregador ele trata justamente desse texto. Gente, para a gente não viver de acordo com o sistema desse mundo, é só na presença, é só no mistério. É só no sobrenatural de Deus, para eu não achar que eu sou o meu dinheiro, que eu sou o dinheiro que eu quero ganhar, que eu sou a minha roupa, o meu carro, a minha casa. É só no mistério, é só de joelhos que a gente vai viver a vida espiritual que Deus nos chama. E é buscar esse mistério, e é buscar essas coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. A gente tem que se lançar na presença. O jejum é uma ferramenta, acordar de madrugada é uma ferramenta, mas o culto diário é uma ferramenta. O culto constante, em todos os momentos do dia, é uma ferramenta. Temos renunciado? Ou a nossa fé ela é apenas da boca para fora? Prosseguindo no texto, a gente vai ter o seguinte. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta.
Então, se eu afirmo ter fé e essa minha fé não demonstra obras e obras de renúncia, ela é uma fé morta. Da mesma forma que essas palavras são palavras mortas, né? De que adianta alguém estar necessitado de roupa? De que adianta alguém estar necessitado de alimento e eu apenas ter bons sentimentos por essa pessoa? Então já pensou, você fala assim, gente, quem aqui quer que a pobreza acabe no mundo? Aí todo mundo levanta a mão. O que muda isso? Isso não muda nada. Da mesma forma, se eu afirmar que eu tenho fé e eu não tenho obras, essas minhas atitudes, esses meus bons sentimentos são vazios. E aqui vale o comentário de que quando eu vivo uma vida de renúncia, assim como o Senhor Jesus viveu, eu entendo que os recursos que Deus coloca para eu administrar não são meus. O meu dinheiro não é meu, exclusivamente meu, no qual eu vou fazer o meu império, no qual eu vou fazer o meu nome, no qual eu vou conquistar as coisas, eu quero ter conforto, eu quero viver as coisas e desfrutar das coisas que eu gosto. Eu entendo que o dinheiro é um recurso que faz parte da vida, a gente precisa dele para trabalhar, a gente precisa dele para poder se vestir, se alimentar, mas é um recurso que, por vezes, ele excede o que a gente precisa. E o que eu quero dizer com isso? Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina a orar sobre... Tem uma das linhas, né, uma das frases. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E tem um pregador que chama André Michelin, que ele diz algo muito brilhante. Porque se a gente tem que orar todos os dias para que Deus possa prover o pão, e Deus é um Deus que sabe do que a gente precisa, porque Ele é um Pai amoroso, e se a gente olha para a realidade e percebe que tem pessoas que não têm o que comer, esse pastor que chama André Michelin, ele fala que talvez o pão do próximo esteja na minha mesa. Talvez aquilo que vai suprir o próximo está no meu bolso. E talvez não seja nem... pode até ser material, mas talvez seja até relacional. Às vezes aquilo que vai suprir a pessoa é tomar um café comigo à tarde, esse relacionamento que ela não tem na casa dela, que é um lar quebrado, talvez. Então, mas enfim, pensando nessa questão dos recursos, talvez o pão do próximo esteja na nossa mesa. E mais do que bons sentimentos, nós precisamos de ações para poder suprir as pessoas. Prosseguindo no texto, a gente vai ter o seguinte. Assim, aqui já foi. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. E aí, esse é um trecho que a gente fica meio... Peraí, quem está falando, afinal de contas, né? E aí, no grego, lendo o comentarista que chama Douglas J. Moo, ele fala sobre a questão de que no grego a gente não sabe exatamente onde começa o discurso de uma pessoa e acaba o de outra, né? Porque se fosse um opositor a Tiago, o opositor diria, eu tenho fé e você tem obras. Mas aqui ele coloca, você tem fé, eu tenho obras. E não fica meio estranho. Mas a questão é que é como se a pessoa estivesse dizendo assim, existem dons diferentes. Então, algumas pessoas vão frutificar em obras, outras pessoas vão frutificar na fé, e está tudo bem. E aí Tiago está desafiando. Mostre-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Eu vou te mostrar pelas obras que eu tenho de renúncia, que minha vida é uma vida entregue ao Senhor. Eu vou mostrar pela minha caminhada que Jesus é o meu Senhor, e que os meus interesses são os interesses do reino. Vocês lembram daquela frase de Pedro, quando ele nega Jesus? Pedro, quando nega Jesus, falam, você estava andando com Nazareno, você era daquela gente. Aí ele fala, não conheço tal homem. Essa frase, não conheço tal homem, na verdade, é a frase que o cristão tem que dizer para si mesmo. Eu tenho que olhar para mim, o Henrique, e falar, eu não conheço o Henrique, eu não conheço tal homem. Quem eu conheço é Jesus, mano. Quem eu conheço são os propósitos de Jesus. E aí, a minha fé, ela não vai ser só uma fé de boca, mas ela vai ser uma fé de ações. Vai ser uma fé de renúncia, uma fé de... Eu vou levar o reino, custe o que custar. Que nem o pessoal da banda que teve a sua imagem manchada, que teve a sua imagem estigmatizada, que foi chutado da cena, né? Porque foi uma... essa galera que é dessa banda é de uma cena underground, de uma cena hardcore. Então, eles tiveram a imagem deles manchada, né? A cena chutou eles. Mas eu vou até o final por causa de Jesus. Então, pelas minhas obras, eu vou mostrar que eu sou uma pessoa que renuncia. Mas não para provar para seres humanos, mas como algo natural. Se alguém diz que tem fé e é uma fé verdadeira, vai ser natural os frutos que vêm para serem vistos. Continuando no texto, Tiago fala o seguinte. Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Por que ele está falando isso aqui? Se a gente abrir em Deuteronômio 6:4,
a gente vai ter aquilo que a gente chama de Shema, que é a declaração de fé mais básica dos judeus. Deuteronômio 6,4 vai dizer o seguinte: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. No contexto do povo de Israel, existiam muitas nações politeístas, existiam muitas nações com vários deuses. Então, Deus fala para eles: saibam que só eu sou Deus, só existe um Deus a ser seguido, que sou eu. E essa era a declaração de fé mais básica dos judeus. O Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Então, olha o que Tiago está falando, para o público judeu dele, já que a gente está nessa série no livro de Tiago, então são os judeus que estão na dispersão, né? Você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Por que ele está falando isso? Porque ele está desafiando. Ele fala: mano, você está afirmando que só existe um Deus porque essa é a sua declaração de fé mais básica? Mas até mesmo os demônios creem. Só que mais do que crer, os demônios tremem diante da presença de Deus. E no livro de Marcos, quem já leu Marcos percebe que na caminhada de Jesus, Jesus ele faz o projeto dele, né, a missão dele, e vai pipocando gente que está possuída. Então, Marcos 1, 24, a gente tem uma citação da fala da pessoa endemoniada, né? O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus. Mais do que crer, os demônios tremem. Sei quem tu és, o Santo de Deus. E aí, outro versículo que eu fico besta com esse versículo, que é Mateus 8, 29. Então eles gritaram: que queres conosco, Filho de Deus? Vieste aqui para nos atormentar antes do devido tempo? Os demônios não só creem, mas eles tremem. Eles têm a percepção verdadeira de que é questão de tempo até que eles sejam destruídos e sejam atormentados eternamente pelo Senhor. De que nos adianta afirmar que a gente crê em Deus se essa nossa fé só está no nosso consciente, se essa fé não está no nosso coração para produzir frutos? Tem a história de um homem, o nome da história é O Homem que Errou o Céu por 20 centímetros, que na verdade a doutrina bíblica chegou apenas à mente e não ao coração, e aí é como se tivesse um espaço do cérebro até o coração de 20 centímetros. Então ele errou o céu por 20 centímetros, ele achou que a fé era só falar: eu sou filho de Deus, Deus me ama, e eu sou protegido pelo Senhor, e Deus está aí à frente, Jesus sempre e tal. Então Tiago está mostrando, os demônios creem e eles tremem, eles sabem, na verdade, qual que é o final deles. Nos versículos 20, a gente vai ter o seguinte: insensato, quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi acreditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. E aqui a gente pode questionar, né? Porque na Bíblia tem trechos que falam que é apenas a fé que nos declara justos diante de Deus. O que significa ser justificado? Ser justificado é ser considerado justo diante de Deus. E a única forma de eu ser considerado justo diante de Deus é quando eu confio na obediência de Jesus em meu lugar. Lembra que a gente estava falando sobre renúncia aqui? Aquilo que me protege da ira de Deus é a obediência de Jesus, porque Jesus foi obediente no meu lugar. Jesus cumpriu a lei no meu lugar. E por causa da obediência de Jesus, eu sou protegido da ira do Senhor. Então essa é a maneira de ser declarado justo. E aí ele está falando: não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras? Mas espera aí, a justificação não é apenas pela fé? E aí a gente tem que lembrar que na Bíblia, quem fala sobre a fé ser justificada, aliás, na Bíblia quem fala que nós somos justificados pela fé é Paulo. Então, o público a quem Paulo se dirige no livro de Romanos, por exemplo, é um público diferente do público de Tiago. Porque Paulo ele vai negar a eficácia de obras realizadas antes da conversão, só que Tiago vai ressaltar que é impossível eu afirmar que eu tenho fé se eu não mostro pelas minhas obras. Então, por isso que ele coloca o termo justificado por obras. Então, não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu o seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Abraão não dizia apenas crer em Deus. Abraão deu fruto de obediência. Deus chamou Abraão para sacrificar Isaque, e ele não poupou o seu próprio filho. Então, ele de fato
mostrou que ele acreditava, que ele confiava em Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras e não apenas pela fé, essa fé de boca, essa fé do eu sou filho de Deus, Deus me ama, Deus ama todo mundo, Deus vai salvar todo mundo e todos os caminhos levam a Deus. Mais do que essa fé, é uma fé verdadeira. Caso semelhante ao de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? E aí aqui ele está falando da história de Josué, em que o povo de Israel vai reconhecer a cidade na qual Raabe estava morando. E Raabe depois ela é colocada na linhagem de Jesus, né? E aí a grande questão aqui é, quando a gente olha para o exemplo de Tiago, a gente vê que Tiago coloca Abraão, que é o pai da fé. Então Abraão, que é um grande exemplo para o povo judeu, e aí ele segue o exemplo dele colocando Raabe, a prostituta. E ele escreve Raabe, a prostituta. Quem é Raabe no contexto bíblico? Para a gente poder entender, Raabe, assim, a gente tem que ter a mentalidade do judeu daquela época. Raabe é mulher, o que era um estigma social para aquela época. Raabe é não judia e Raabe é prostituta. Então ele coloca no mesmo texto Abraão, o pai da fé. Abraão, o maior exemplo de fé, aquele que teve... Abraão creu em Deus e isso lhe foi acreditado como justiça, então coloca Abraão e Raabe. Por que ele faz essa aproximação? Né, quando a gente ouve Augusto Nicodemos falando sobre esse texto, ele fala, né, por que não foram outros personagens bíblicos colocados? Por que não foi Daniel, que continuou orando 3 vezes ao dia, voltado para Jerusalém de janela aberta, e ainda assim, ainda com o decreto do rei de que seria jogado na cova? Por que não foi os amigos? Por que não foram os amigos de Daniel? O que os amigos de Daniel falam quando eles não se curvam diante da estátua que Nabucodonosor coloca? São versículos brilhantes, que eles falam assim: ó rei, saiba você que a gente não vai prestar contas a você do porquê a gente não se curvou. Se Deus quiser, Ele vai nos livrar da fornalha. Mas você saiba que a gente não vai se curvar diante da estátua. Putz, não podia ter sido os amigos de Daniel? Não podia ter sido José, que passou tantos anos de injustiça, de escravidão, e que foi um administrador brilhante que pôde prover para a terra que ficou sedenta, né, que teve uma grande fome naquela época? Não podia ter sido Moisés, não podia ter sido tantos outros. Por que ele colocou Raabe? E a gente pode pensar nessa aproximação pelo fato de que, às vezes, a gente acha que Deus vai tratar a gente de maneira diferente. Ah, Deus sabe que para mim é difícil. Eu devia viver essa vida de renúncia, eu devia viver essa vida de entrega. Os encontros de domingo, eles vão ser só, na verdade, uma confluência do culto que eu já vivo diariamente. Mas Deus está ligado que é difícil, que eu sou fraco, que a galera do trabalho é complicado de conviver lá, meu chefe é mó chato, e a galera fala besteira mesmo, e eu dou risada, e eu estou sempre colando nas mesmas rodas de almoço e de jantar com a galera com conversas completamente inúteis. Eu continuo consumindo as coisas que eu não devia consumir, eu continuo sendo tolerante com pornografia na minha vida. Então Deus está ligado que para mim é difícil. E a gente vai tentando, né? Então, na verdade, esse texto, essa aproximação entre Abraão e Raabe, ela vem para nos trazer o fato de que, né, começando por Abraão até Raabe, passando por todos nós, todos temos que ter uma fé que é demonstrada em obras, mano. Deus não vai mudar o peso de julgamento dele sobre a nossa vida. Não adianta a gente falar que a gente tem fé e que Deus está ligado porque a nossa vida é difícil. Porque Deus quer a evidência. Pelos frutos conhecereis, né? A gente tem essa passagem. Não adianta a gente falar que com a gente vai ser diferente. Por fim, assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Temos uma fé relevante? Temos uma fé verdadeira? Temos uma fé que mostra a renúncia de Jesus, a ponto de a gente pode se preocupar com as outras pessoas? Quando a gente olha para a vida que Deus nos chama para viver, a gente percebe que a nossa vida é uma vida suprida pela presença do Senhor, mano. Em vários momentos eu me vejo errando tanto porque eu fico orando por mim, por coisas que eu acho que eu tenho que ficar falando diante de Deus. Quando Deus fala assim: Henrique, eu te supro. Olha para as necessidades dos outros, mano. Olha para as pessoas que não estão bebendo dessa fonte que você está bebendo. Serve essas pessoas. Ora por essas pessoas quando você estiver no metrô. Ora pelas pessoas ao seu redor no metrô quando você estiver indo para a faculdade, quando você estiver voltando. Ora por essas pessoas no ônibus. Ora pelas pessoas no trânsito. Cuide dessas pessoas do seu trabalho. Coloca as pessoas do seu trabalho em oração.
Apresenta essas pessoas a mim. Deus nos chama para viver essa vida de renúncia a nós mesmos, de modo que a gente possa cuidar dos outros. E mais um questionamento aí, já chegando ao fim. Temos olhado para as necessidades dos outros, temos cuidado dos outros, temos olhado para as pessoas e falado: Deus, derrama a sua graça e a sua misericórdia sobre esse lugar, muda esse ambiente da minha empresa tão carregado, tão cheio de competitividade, tão cheio de performance, muda esse lugar, Deus, muda a história dessa minha faculdade tão zoada, Deus, relacionamentos tão superficiais, pessoas desperdiçando a vida delas aqui, mas traz da graça do Senhor, traz da misericórdia do Senhor, vem com a sua presença, Pai, inunda esse lugar e muda a história desse lugar, porque no poder do Senhor eu não vou aceitar o que o inferno quer impor na minha faculdade, na minha família, eu não vou aceitar o que o inferno quer impor na vida das pessoas ao meu redor, Deus. Então traz a sua presença sobre essas pessoas. Temos vivido essa vida, temos transbordado de modo a cuidar dos outros. E para concluir, eu queria orar por nós. Porque, assim como a gente estava orando aqui há pouco, a Bíblia nos expõe. Às vezes a gente fica incomodado, porque a gente está errado. Porque, na verdade, a gente não tem retribuído, não tem respondido ao Senhor de acordo com o tanto que Ele tem nos dado. A presença nos constrange. Momentos de jejum, momentos de oração de madrugada mostram isso pra gente. Eu não estou entregando o suficiente. E talvez a gente esteja sentindo isso nesse momento, mano. Deus, eu não estou respondendo o suficiente. Eu sequer sei o que é uma caminhada com o Senhor. E agora? Mas Deus não vem para trazer uma mensagem de condenação. Deus não vem para trazer peso. Deus vem para trazer paz, Deus vem para trazer liberdade, Deus vem para trazer cura. E diante do Senhor, você pode orar para Deus invadir a sua vida com a presença dEle, para, a partir de hoje, você já sair em culto. O culto, aqui, esse momento vai acabar, mas você vai sair em culto. Você vai sair com consciência da presença. E amanhã você vai continuar com consciência da presença. E a presença do Senhor vai te acompanhar e você vai viver um dia de paz, de liberdade, por causa da presença dEle. Ó Deus, vem sobre nós nesse momento, Pai. Nos leva a níveis mais profundos de entrega, nos leva a níveis mais profundos de renúncia. Deus, destrói as listas que a gente inventa sobre o que é ser cristão, Pai. Nos perdoa porque a gente é engessado de achar que o Senhor está preso a práticas e a ritos. O Senhor é um Deus do ordinário, Pai. O Senhor é um Deus do dia a dia. E eu oro para que o Senhor possa invadir a minha vida e a vida dos meus irmãos com a sua presença, Pai. E a sua presença, Deus, vai trazer novos ares para esses meus irmãos, Pai. Porque mais do que pedir coisas para o Senhor, a gente quer o Senhor, Jesus. A gente quer o Senhor, que é um Deus que de fato vai nos agarrar e não vai nos soltar, Deus. O mundo é mau, Pai. O mundo nos rejeita, as pessoas nos rejeitam. Mas o Senhor não vai nos rejeitar, Jesus. E eu oro para que o Senhor possa derramar da sua graça, da sua misericórdia aqui, Pai. Vem, Senhor, sobre esse lugar. Derrama cura, derrama libertação, derrama da sua presença. Continua fluindo nos corações, Espírito Santo. E muda as coisas que a gente acha que estão erradas, Pai. Nos acompanha no restante dessa semana, Deus. E ao Senhor, Jesus, ao Senhor e apenas ao Senhor toda a honra, todo o louvor, toda a glória, toda a memória desse momento, Jesus. O nome de nenhum ser humano nesse lugar é relevante, somente o Seu, Jesus. O nome de ninguém que está aqui nesse palco é relevante, somente o Seu, Jesus. E que o Seu nome possa ser lembrado nessa noite, Jesus. Amém.